Tem entrevista ao vivo aqui no Manhã Bandeirantes da Rádio Bandeirantes. A gente vai abrir aqui com o Gonzalo Vecina, médico sanitarista, ex-presidente da Anvisa, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que gentilmente atendeu aqui o convite da Rádio Bandeirantes para falar sobre assuntos importantes. A gente vai tratar aqui nessa entrevista sobre o aumento do número de casos de Covid-19 e também sobre a dengue. Muito bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia. Bom dia, Danilo, bom dia, Ana, bom dia aos nossos ouvintes, espectadores, enfim, internautas que estão com a Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês para levar informação sobre essa situação que nós estamos vivendo. Grande carnaval, quase sem chuva, enfim, mas com problemas sanitários importantes. Doutor, a gente teve aqui, né, uma pesquisa da Unifesp e da USP, uma plataforma, não é, SP Covid-19 Infotréquia, criada por pesquisadores das duas universidades, que mostrou aqui que a capital paulista registrou um aumento de 140% de casos positivos da Covid nas últimas 2 semanas, né? E esse avanço vem na esteira aí do carnaval. A gente tem o pré-carnaval, o carnaval de fato, o pós-carnaval, e a grande preocupação é que haja uma explosão do número, não é, da doença passado a folia, não é? Eu queria entender como que a Covid está se comportando agora, não é? A transmissão, os sintomas, as consequências todas, porque muito se falou da Covid ali no início da pandemia, mas você sabe, doutor, até trazendo um relato pessoal aqui, viu, Ana? Outro dia eu tentei fazer um teste de Covid, mas já é difícil você ter ali os testes sendo aplicados pelas farmácias. Antes era tão comum, era tão fácil você ir numa farmácia e a farmacêutica ir lá e fazer ali o teste para você. Agora é o autoteste, né? Mas tem gente como eu que tem ali um desvio de septo, então o autoteste ele é incômodo. Mas pode sair errado, né? Exatamente. Então, queria entender um pouco sobre esses números todos, doutor. Veja, nós temos um vírus com grande capacidade de disseminação, é o SARS-CoV-2, na variante Ômicron, e dentro da variante Ômicron uma subvariante, que tem uma grande capacidade de espalhamento. Esse vírus continua circulando, a maioria de nós não pegou a doença, portanto, não tem defesas contra esse vírus. Aqueles que tomaram as últimas doses da vacina da Pfizer, eu, por exemplo, estou na 6ª dose, estão melhor protegidos, não necessariamente protegidos, estão melhores protegidos. Dificilmente serão internados, dificilmente morrerão. A experiência que nós temos é essa. As pessoas que morreram recentemente de Covid-19 são pessoas que não foram vacinadas, principalmente crianças. Nós, infelizmente, tivemos no último ano 135 mortes de crianças com menos de 5 anos de idade, todas sem vacinação. Então, a vacina, ela não é uma garantia de não ter a doença. A vacina é uma garantia de que, se tiver a doença, vai ter uma doença mais tênue, mais branda, menos complicada, com menos chance de se transformar em Covid longa. E, além disso, nunca é pouco a gente repetir, não tem efeitos colaterais importantes. Tem dor no lugar da injeção, 2 dias com alguma febrinha, mas fora isso, a vacina da Pfizer, a vacina que nós estamos usando no Brasil, é uma vacina extremamente segura, não mexe com o nosso DNA, não transforma a gente em jacaré, não tem nenhum desses problemas, mas protege contra a doença grave. Então, é fundamental atualizar o calendário vacinal. Então, as pessoas idosas, as que têm comorbidades, as crianças, têm que ir ao posto de saúde e vacinar. Quem, porventura, venha pegar a doença, vai na unidade básica também. O teste de farmácia é uma das alternativas. Hoje, poucas farmácias estão fazendo o teste, enfiando lá o negócio no nosso nariz, mas tem o autoteste. E, eventualmente, algumas pessoas como o Danilo vão ter dificuldades para fazer, mas vai e faz o teste. Deu positivo,
não tem nenhum sintoma mais grave, fique em casa. Se hidrate e controle a febre. Controle a febre com o quê? Com dipirona, com paracetamol. Não tome ácido acetilsalicílico. Ácido acetilsalicílico, aspirina, não deve ser tomado quando tiver uma virose. Se complicar, vai à unidade básica de saúde. A unidade básica de saúde ainda tem condição, inclusive, de usar um medicamento específico para a Covid. Existe para a Covid um medicamento. Ele é vendido nas farmácias, mas é muito caro. Chega a R$ 4.000 um tratamento. Nas unidades básicas de saúde, para as pessoas que piorarem, existe algumas doses desse medicamento, na maioria das unidades, que pode ser usada para tratamento de um quadro mais grave. Bom, a gente está na expectativa, doutor Gonzalo, inclusive porque os próprios médicos vêm alertando, de passado esse carnaval, assim como aconteceu no último, a gente ter uma subida de casos. Porque é muita gente se aglomerando, viajando, e nesse meio aí tem gente que está vacinada, gente que não está, a gente sabe, então acaba tendo uma facilidade para transmissão. Mas qual que é o tamanho do pico que a gente pode esperar de Covid passado esse carnaval? É um cenário que de fato preocupa porque vai estar aliado com a dengue. Eu queria uma avaliação sua em relação a isso. Eu sei que é difícil fazer previsão, né, futurologia, mas aqui. há uma expectativa e eu queria que a gente falasse um pouco sobre isso. Minha bola de cristal, olhar para o futuro, entendeu? Vou me inspirar aqui e vamos ver. Olha, é o seguinte, o vírus está circulando. Como é que ele vai de uma pessoa para outra? Através da respiração e através das mãos, porque o vírus, a gente espirra, fala, o vírus sai e ele vai cair, vai ficar na superfície sólida. A gente passa a mão lá, põe a mão na boca, põe a mão no olho, pega a doença. Então, não existe surpresa. Aumentou a circulação de pessoas, nós vamos ter, sim, uma explosão de casos. Nunca vai ser uma explosão de casos como a que nós tivemos lá atrás. Eu quero lembrar a vocês que estão nos ouvindo aqui, no pico desta pandemia que nós já passamos, nós chegamos a ter 4.000 mortos, não casos, mortos por dia. Hoje, nós temos, sei lá, 1, 2, quando tem algum morto no Brasil, temos muito pouco casos graves. A doença diminuiu a gravidade. Aquela doença muito grave lá atrás, praticamente não temos mais. Mas temos uma doença que se dissemina muito e que mata fracos. O que é o fraco? É o velho, é o portador de comorbidade, tem hipertensão, tem diabetes, tem uma doença imunológica, está tratando de câncer. Esse é o portador de comorbidades. E as crianças. As crianças são frágeis do ponto de vista imunológico, do ponto de vista das suas defesas. Então, esses são os 3 mais importantes fregueses de ter a doença. Mulheres grávidas entram aí logo em seguida, e as pessoas que trabalham com doença, né? Os médicos, as enfermeiras, os auxiliares de enfermagem, esse pessoal está sempre lidando com gente doente, então tem uma chance maior de pegar a doença. O que eu posso fazer para não pegar a doença? Além da vacinação, não aglomerar. Mas todo mundo quer saber de carnaval. Então, eu acho que todo mundo tem o direito de ir para o carnaval, essa festa brasileira tão importante. Se você for do grupo de risco, veja, você pode se fantasiar de Zorro com máscara na boca, né? Vai fantasiado de Zorro com máscara na boca, ou qualquer outra fantasia que use máscara, e use uma N95 de preferência, né? Pode pintar um pirata lá na máscara, mas a máscara protege. É duro pular de máscara, eu sei, mas é o que temos. Se você quer evitar ter a doença, e principalmente se você faz parte do grupo de risco e deve, portanto, se proteger, use máscara. Vai no avião? Use máscara no avião. Vai no ônibus? Use máscara no ônibus. Vai no trem? Use máscara no trem, no metrô. Locais fechados. O avião é menos perigoso, mas no início da viagem e no fim da viagem, o sistema de ar-condicionado que filtra vírus desliga.
dentro do movimento normal. Então, o avião está parado lá, ele desliga o ar-condicionado durante um determinado período para ligar o ar-condicionado que vem da Terra, e quando pousa também. Então, nesses momentos, existe um risco maior. Então, use máscara. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo no Manhã Bandeirantes, com Gonzalo Vecina, médico sanitarista, ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, falando sobre, claro, Covid-19, né? O doutor estava falando sobre o uso de máscaras, que era a pergunta justamente do nosso ouvinte Gilberto Almeida do Jardim Universal, né? Perguntando em que casos, em que circunstâncias atuais ainda devemos usar máscara, que já foi respondido aqui pelo doutor. Doutor, um outro assunto também importante, grave, é o alerta para a dengue, né? Que o Brasil está vivendo. Os quadros de infecções aumentaram aí 320% nas 5 primeiras semanas epidemiológicas de 2024, isso em relação ao mesmo período do ano passado. Foram confirmados, né, mais de 400 mil casos até sábado, e diante desse cenário, há uma comparação mesmo, né, entre Covid e dengue, principalmente pelo número de explosões aí, de infecções registradas, mortes também, não é? Alguns especialistas, eles traçam paralelos entre uma e outra. A preocupação é a mesma, os cuidados são os mesmos. O que a gente pode falar sobre a dengue, hein, doutor? Veja, a Covid é uma doença que ela é transmitida pessoa a pessoa, pela respiração e um pouco pelos contatos, né? Passar a mão em locais e depois usar a mão, levando a mão à boca, ao nariz, aos olhos. Esse é o jeito de transmissão da Covid, é muito transmissível. A dengue não se transmite desse jeito. A dengue se transmite através da picada do mosquito. O mosquito, ele precisa de sangue para fazer a maturação dos ovos. Então, a fêmea do Aedes aegypti, que é um mosquito que tem umas manchinhas brancas e que geralmente pica durante o dia. Durante a noite é o pernilongo tradicional, a gente chama ele de Culex, né? Mas o mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, que tem essas manchinhas, ele preferentemente pica durante o dia. Quando ele não encontra comida, ele vai picar de noite, porque ele precisa de sangue para maturar os ovos e dar sequência à prole dele, né? Então, é um mosquito infectado pelo vírus da dengue, que nos pica, e aí nós pegamos dengue. Dengue é uma doença muito ruim também. Ela não tem a mortalidade elevada da Covid, dos começos da Covid, mas tem uma mortalidade razoável, né? Tivemos 2.000 casos de mortes no ano passado, enfim, mata a gente, né? Além do que, a doença é muito ruim. A doença, antigamente, hoje não mais, mas antigamente a gente chamava a doença de febre quebra-ossos, porque é uma febre muito alta, uma febre acima de 38,5, com dores no corpo todo, dor atrás do olho, dor de cabeça, uma sensação de dor em ossos, que dá essa noção de febre quebra-ossos. Tem que ser tratada, como é que trata? Hidratação, muita água, e eventualmente tomar algum produto para baixar a febre. De novo, que produto usar para baixar a febre? Dipirona, a família da Novalgina, né? E o paracetamol, da família do Tilenol. Não tomar ácido acetil salicílico, aspirina, porque é um remédio que pode provocar sangramentos. Então, é bom controlar a febre, porque a gente fica muito mal, né? E os produtos usados são esses que eu mencionei, e muita água. Piorou? Não está conseguindo controlar a febre? Vai à unidade básica, a UPA, mais próxima da sua casa, e vamos fazer uma consulta médica. Eventualmente, pode ser internado para ter um cuidado melhor. Tem algum remédio, por exemplo, na Covid tem remédio, né? Remédio que no SUS tem esse remédio para Covid. Na dengue não tem remédio.
A vacina que recentemente foi aprovada aí da Takeda, a Qdenga, a Takeda não produz uma quantidade suficiente da vacina. Ela só conseguiu vender 5.200.000 doses para o Ministério da Saúde. É uma vacina que tem que tomar 2 doses. Então dá para vacinar 2.600.000 pessoas e olhe lá. Então, não tem vacina. Não tem vacina. Agora, é uma doença que se transmite pela picada de um mosquito. A pergunta é, aonde está o mosquito? Na sua casa. Aonde está o mosquito? Na sua casa. Lá no quintal, ou perto da sua casa, numa praça, num ferro velho, no telhado da sua casa, na caixa d'água que está aberta, sem tampa. O mosquito vive com a gente. O mosquito está domiciliado, mora na nossa casa. Então, se eu quiser diminuir o número de mosquitos, eu tenho que controlar o mosquito em casa. Ele precisa de água limpa. Ele só, é um mosquito muito higiênico e tal, ele só põe ovos em água limpa. Então, no vasinho de flores que você tem lá na sua sala, tem um pratinho, naquele pratinho a água que você põe desce, lá tem uma aguinha. Se você olhar naquela aguinha, tem umas coisinhas brancas mexendo assim, parece umas cobrinhas. É a larva do mosquito, da dengue. Essa larva, ela vai evoluir lá alguns dias, vai virar uma forma alada, um mosquito voador, né? E esse mosquito voador, depois de fecundado por algum mosquito macho, ele vai colocar ovos e vai dar continuidade a essa história, mais mosquito. Então, a dengue, ela, de certa forma, é mais fácil de prevenir do que o Covid. Eu posso passar um produto para me evitar que o mosquito me morda? Posso passar um produto. Existem produtos muito interessantes à venda nas farmácias. Olhe sempre a bula, né? Tem icaridina, DET, IR3535 é o nome do produto químico. Isso é cheio de marca lá na farmácia. Então você pega, olha a bula, esse produto é bom para combater, para afastar o mosquito da dengue. Outra coisa, cuidado com as crianças, né? Esses produtos podem ser usados em criança, mas com o devido cuidado, longe de boca, nariz, olhos, né? Porque as crianças passam a mão em tudo quanto é lugar, elas não se controlam. Então, pode ser usado, mas cuidado com as crianças. E cuidado você também, né? Você também não pode passar a mão no olho, na boca, depois de passar o repelente. É um repelente muito pouco agressivo para o homem, esses que eu mencionei, mas não tem nada 100% seguro. Então, vai na farmácia, compra o repelente, usa o repelente. Os mosquitos não te picam, você não pega a doença. E tente controlar na sua casa a população de Aedes. Então, são duas doenças diferentes. Uma depende da picada do mosquito. A outra depende da gente respirar num ambiente cheio de gente. Então, é muito mais complicado. Mas a Covid-19, para quem é saudável, está bem de saúde, é uma doença relativamente benigna em relação à dengue. É isso, exatamente. Agora, os sintomas são muito parecidos em alguns deles, pelo menos, né, doutor? Falando aí de um relato pessoal, a primeira vez que eu tive Covid, já vacinada, ainda bem, graças à ciência e também por sorte, né, eu me protegi até lá, eu senti muita dor no corpo. Só que era uma dor muscular, não era bem nas articulações, mas era uma dor muito intensa. E na hora que a gente tá com dor, dor é dor, né? Pra pessoa pensar, pô, isso é dengue, isso é Covid. O que a gente pode orientar para as pessoas terem uma noção de qual doença elas podem ter pego? Ou a recomendação é nem ficar com nenhum tipo de palpite e correr pro médico quando os sintomas aparecerem? Não, eu acho que não tem que correr para o médico, principalmente se os sintomas forem mais tranquilos. A febre da dengue é uma febre geralmente mais elevada do que a febre da Covid-19. E as dores, essa dor atrás do olho é uma dor muito frequente da dengue.
E essa sensação de dor muscular, que parece que está doendo lá o osso, é muito frequente esse tipo de dor mais forte, junto com febre, ocorrer quando eu tenho dengue. Com a Covid-19, existe dor, existe um conjunto de outros sintomas muito parecidos com gripe, mas a doença, geralmente, a doença Covid é menos ruim, menos dolorosa do que a doença dengue. E a outra questão fundamental, se você tiver uma desconfiança de que está com uma doença dessas aí e aparecerem pontinhos vermelhos, aí vá logo para o hospital. A dengue hemorrágica é a dengue que tem uma alta mortalidade. A dengue hemorrágica é essa dengue que você começa a ter pontinhos vermelhos, que é extravasamento de sangue do nosso sistema vascular. Então aí você pode ter uma doença mais grave. Então aí vai para o hospital, que aí provavelmente vai ser internado, vão ver, né? Vai depender muito da condição que você chega, mas geralmente vai ser internado, para ter o melhor cuidado. De novo, não tem remédio, mas tratar os sintomas de maneira adequada salva vidas. Dá tempo da gente atender aqui os ouvintes, né? Ouvinte Bandeirantes participando com dúvidas, com perguntas pro doutor. Vamos colocar aqui a participação, vamos lá. Bom dia, doutor. Aqui é o Ricardo de São Bernardo do Campo. Eu tenho uma pergunta aqui. Todos os mosquitos Aedes aegypti possuem a capacidade de transmissão ou só alguns? Pergunto isso porque em casa eu vejo muitos desses mosquitinhos com pintinhas brancas, né? Pretos com pintinhas brancas, que picam a gente durante o dia. E eu nunca peguei dengue. Bom, veja, você é um menino de sorte. Porque é lógico que o mosquito, para transmitir dengue, ele precisa ter o vírus circulante. Nem todos os Aedes aegypti do mundo têm o vírus. Quando é que o mosquito arruma o vírus? Picando uma pessoa que esteja com dengue. Ele pica uma pessoa que tem dengue, pega o vírus e pica uma pessoa sem dengue. E aí a pessoa pega a dengue. Então, esse é o ciclo. Então, tem mosquito que não tem vírus da dengue circulando? Tem mosquito que não tem vírus. Quantos são? Não sei quantos são. Mas uma porcentagem grande tem o vírus porque picaram pessoas que tinham o vírus. Então, o vírus vive na gente e nesse mosquito. Tem outros mosquitos que fora da cidade que também podem ter o vírus da dengue. Mas nós vamos ficar com a Aedes aegypti, esse das manchinhas brancas. Então, muito cuidado com esse mosquito. Nem todos têm o vírus, mas a grande maioria tem e você pode ser vítima. Então, primeiro combata o foco de mosquito na sua casa, porque deve estar lá ou perto de lá. O mosquito não voa muito. O mosquito é um sujeito que ele tem que conservar a energia dele. Voar gasta muita energia. Por isso é um mosquito... em torno do lugar que está, 2, 3 quilômetros é o que ele voa. Voa para cima, muito difícil ele voar para cima. Mas, então isso que significa, eu moro lá no 4º, 5º andar, ele não vai chegar lá? Veja, se ele pegar uma corrente de vento, ele vai chegar lá. Se ele entrar dentro do elevador, ele vai chegar lá. Então, você está relativamente mais protegido se mora nos andares mais elevados de um prédio. Mas isso não é garantia também. Então, cuidado com o mosquito, se proteja, e se você estiver numa área que tem muitos mosquitos voando, está na hora de avisar a prefeitura para a prefeitura fazer lá o fumacê. O jeito de combater numa região que tem muitas formas aladas, muito mosquito voando, é com o fumacê. Bom, tá certo, a gente já falou bastante sobre o assunto e vai seguir falando, por isso a importância dessa conversa que a gente teve agora com o Dr. Gonzalo Vecina para orientar o nosso ouvinte. Obrigada, viu, doutor, pelo seu tempo. Gonzalo é médico sanitarista e professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. Uma boa segunda, bom restinho de carnaval para o senhor. Muito obrigado, bom carnaval para todos e com conhecimento daquilo que deve ser feito para viver melhor. Até. Obrigado, doutor.